Fala galera do Wiki, eu sou o Godcause e você tá no Detonando Wiki. Esse é nosso primeiro Quarentech. O Quarentech será uma série de vídeos que pela primeira vez no canal não vai explorar única e exclusivamente tecnologia destinada a games. A gente vai falar de tecnologias de uma maneira muito mais ampla, a tecnologia que atinge a todos, seja lá o seu gosto por entretenimento, seja games ou não. Nós vamos fazer alguns vídeos em relação à tecnologia, impactos nela e também impactos nas pessoas durante esse momento de crise de saúde mundial. A inauguração desse vídeo se dá exatamente com o assunto que a internet está falando sobre ela mesma. A internet entrará em colapso por conta da quarentena mundial. A internet do Brasil, que tem qualidade de infraestrutura inferior à de vários países de primeiro mundo, entrará em colapso? Se sim, quando? Nós vamos responder essas perguntas e entender o problema, que também não é geral, é bem regional, e você vai entender bastante coisa. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. O crescimento da internet não precisa de fazer nenhuma pesquisa maior para você entender porque houve home office, o entretenimento, temos lives de artistas que só faziam shows com milhões de acessos, os acessos a entretenimento de Netflix, comunicação social, Facebook, Twitter e todos os recursos que você utiliza na internet cresceram esporadicamente. Não é só uma coisa que a gente tem a percepção, a gente também tem a informação, principalmente localizada aqui no Brasil. Existe uma organização chamada CGI, que é o Comitê Gestor de Internet. Ela tem subgrupos, um deles é o ix.br. Ele é um subgrupo do CGI que trata o monitoramento de tráfego de dados na internet, o quanto nós utilizamos a internet. Ele faz isso através de 33 dispositivos espalhados em 33 cidades do país, que devidamente espalhados pelo estado, cobrindo toda a região nacional, das principais regiões metropolitanas também, onde os acessos são mais críticos. A informação desse órgão lá em dezembro de 2018 é que nós havíamos batido o nosso recorde de acesso à internet em dezembro, na época de Natal, consumindo 8 terabytes por segundo durante o dia que foi marcado através das suas medições. Isso é legal, isso é bacana. Então, chegamos a um marco importante. Tivemos aí um aumento. Agora, para você entender a dimensão do aumento do consumo da internet, veja que em março agora, o mesmo órgão apontou um novo recorde, cerca de 3 meses depois, com 10 terabytes. E nós não estamos no Natal, uma época de férias, uma época de compras, uma época de consumo, de comunicação, de especiais rolando pela internet afora. Ou seja, estamos numa época que, no geral, é uma época normal, não é nenhuma data comemorativa, é uma época de trabalho, é uma época de rotina. E não só isso, não é só bater o recorde, nós nos mantivemos nesse recorde. Dá uma olhada aí nos relatórios de pesquisas da data de 15 de outubro, que também relata dias anteriores. Nós nos mantemos aí na proximidade dos 10 terabytes todos esses dias. E as regiões onde a intensidade de uso da internet, principalmente o home office, foi aumentado, elas têm maior transporte de dados do que as outras. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Se a média nacional subiu para 10 terabytes por segundo durante a quarentena, a média só de São Paulo, e não falo do estado, mas da cidade, está quase batendo 8 terabytes por dia. Exatamente, Rio de Janeiro é bem menor, mas também com um índice bem grande em relação à média de outras regiões. Isso explica muita coisa das pessoas estarem aí comentando sobre dificuldades que estão passando pela internet. Calma, a coisa não é tão caótica e o colapso da internet pode estar muito longe de acontecer e talvez não venha por conta da pandemia. A internet não é como o seu cano de água, que ele tem aí um volume para passar de água e acabou. Sei, o seu link é limitado ao quanto que você contrata ele, mas os meios físicos conseguem trabalhar bem. Tanto é que o próprio ix aponta isso através do CGI, que nós não estamos nem perto de chegar no máximo de qualidade, de quantidade de internet que nós
Temos. Então, ótimo, mesmo atingindo esse recorde, a coisa não é tão preocupante, mas isso não quer dizer que você não sofra as consequências. A paralisação do serviço de internet no Brasil é bem improvável de acontecer, então já fique calmo, mas que você deve sofrer consequências disso, isso é muito claro também. Vamos lá então, algumas estatísticas. Seguindo o próprio mapa aí do IX, nos horários que ele aponta o pico, principalmente próximos aos horários onde existem também aí o pico de 10 terabytes por segundo, nós fomos no Dow Detectors, que é um site que pega a reclamação das pessoas e ele vai acumulando um índice gráfico. Ele tem uma barra de normatividade e uma barra que passa acima da normatividade. Agora compare o gráfico do Dow Detector das principais operadoras do país com o gráfico do IX. Exatamente nos mesmos horários, o índice de reclamação de conexões de internet aumentam muito. Se você der uma olhada no gráfico aí também, você vê que a operadora NET, ela tem um gráfico mais parrudo que os outros, o índice de reclamação maior, o que faz todo sentido. Ah, porque a operadora é ruim? Não, é porque o meio físico dela principal é através de TV a cabo coaxial. Apesar da operadora ter infraestrutura de fibra ótica já em algumas regiões, a principal demanda dela é via cabo. Cabo é uma tecnologia de rádio, passa o rádio via o cabo. Ele tem maior sensibilidade a ruído, interferência, e ele também, pela sua essência de tecnologia, já dispõe de menor quantidade de upload. Com mais pessoas utilizando em momentos mais críticos, ele tem mais sinais que sofrem mais interferência, causando mais indisponibilidade às pessoas. Essa indisponibilidade não necessariamente é a perda total do sinal, você fica sem internet zerada, mas dificuldades de conexões, páginas que não abrem, lentidão, latência aumentada, principalmente para a galera que joga games, ou seja, é uma situação bem caótica. Nos outros meios físicos também sofre, e provavelmente quem é de áreas rural devem sofrer um pouco mais, talvez sim, talvez não, porque, como eu disse, os picos e concentração maior das dificuldades estão nas regiões metropolitanas mais afetadas. Então tem regiões do país que claramente não estão sofrendo nada. Houve o aumento, mas nem perto de trazer algum problema significativo. Quem tem conexões de fibra ótica, por exemplo, não deve estar enfrentando tantos problemas de velocidade ou mudança de qualidade do seu sinal. No entanto, sim, deve estar enfrentando problemas de latência. Isso é regional e vai de caso para caso. Agora, se você não está numa região, isso também não quer dizer que nada vai acontecer com você. Por quê? Porque a internet não é só meio físico, não é só sua conexão. A internet é uma comunicação entre vários dispositivos, você passa por vários pontos e se houver um congestionamento em algum dos pontos, você vai ter maiores problemas de lentidão, que deve ser as questões da latência que a fibra ótica deve estar enfrentando. Por exemplo, não adianta você entrar numa rodovia com 10 faixas, onde os carros correm a 100 km por hora, indo para o litoral. Quando você chega na cidade do litoral, todos os carros foram para lá. Você vai enfrentar um congestionamento na entrada da cidade, ou seja, você não teve problema na conexão, mas você vai enfrentar problemas na distribuição. Isso também se refere a várias outras questões que chega até o serviço que você está querendo utilizar. Por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg do Facebook e também a Google já sinalizou preocupação em suas atividades e na disponibilização de velocidade correta dos seus serviços. Não que eles vão parar, não que eles estão enfrentando maiores problemas do que você, porque as larguras de bandas internas deles são superiores à sua, de maneiras que você nunca vai alcançar. O problema é principalmente na disponibilização do serviço. Várias pessoas requisitando o serviço e várias pessoas acessando. No caso do Facebook, além da questão de várias pessoas acessando, também há as questões físicas, onde o próprio Facebook parou um projeto de construção de um novo data center. Ou seja, as empresas não conseguem criar novos data centers, novos ambientes para suportar a demanda e tem que se virar com a demanda que está lá preenchida. Por outro lado, a Amazon já anunciou também que tem infraestrutura para suportar toda essa quantidade de acesso das pessoas. A Amazon
talvez você não saiba, ela fornece serviços de hospedagem através de cloud para várias empresas que provavelmente você acessa, como iFood, Submarino e outras empresas mais que utilizam serviços de cloud, ou seja, estão dentro da infraestrutura da Amazon. No entanto, também há de ter uma certa despreensão de toda a veracidade dessa informação. Por quê? Porque a Amazon, como todos os serviços de data center, aumentaram a sua demanda, mas também aumentaram a quantidade de negócios ofertados, porque tem várias empresas que estão migrando para esses ambientes, porque os seus funcionários físicos não podem estar mais lá nas empresas. Tem várias empresas migrando seus ambientes físicos para ambientes de cloud, justamente para se prevenir. E a Amazon também não deixa de lembrar que em 2018 ela caiu durante o Black Friday lá nos Estados Unidos, ou seja, ela também não está imune, por mais que ela esteja confiante. O fato é que, como eu já disse, não é o momento para você entrar em desespero e achar que todas as instituições de internet vão cair e desabar e a internet como nós conhecemos nunca mais vai existir. Longe disso acontecer e provavelmente muito improvável, mas você vai ter algum impacto negativo com isso, sim, seja na sua conexão de internet, seja no serviço que você estiver utilizando. Outro ponto importante que dá para se levantar é que as operadoras aqui do Brasil foram uma das primeiras empresas a se prepararem antecipadamente à quarentena, quase que antes mesmo disso ser um problema nacional. Elas já estavam se movimentando, a própria Anatel regulamentou e destrinchou algumas coisas para as operadoras fazer, que elas seguiram, as operadoras estão unidas, a sua força de atendimento praticamente foi transferida para home office ou diminuída. Também a gente tem aí a manutenção mais amplificada em postes, ou seja, a rede técnica dele, distribuidores físicos do sinal estão sendo mais amplificados. É claro, não é uma métrica nacional, mas eu pude perceber isso na minha própria região, que eu gosto muito de tecnologia, então eu sempre verifico essas coisas, eu sempre tenho a percepção disso. Aqui aumentou muito o número de manutenções, até mesmo em poste e tudo mais. No entanto, diminuiu a qualidade de atendimento, porque tem menos operadores atendendo, diminuiu e ampliou aí o tempo de espera. Se você precisar de uma visita técnica, provavelmente a sua operadora deve dar 2 ou 3 dias a mais, ou seja, se cair a sua conexão, você pode chegar a ficar até 3 dias ilhado sem conexão, o que na quarentena é uma coisa perturbadora. Mas é importante também, um ponto de atenção muito importante, é que nas regiões metropolitanas, por exemplo, a qual eu estou, eu já tenho sentido há cerca de 2 semanas uma oscilação gigantesca na qualidade da conexão, de download e também de upload, chegando até diminuições de 30, 40, 50% do valor contratado com a operadora. Eu entrei em contato com a minha operadora e consegui resolvendo 2, 3 vezes seguidas o mesmo problema, mas se ele não se resolver, eu vou ter que entrar em contato com a Anatel. E a questão aqui é o seguinte, não é o egoísmo de você exigir o serviço máximo nesse momento, porque claramente não é possível. A gente está passando por uma situação completamente diferente de qualquer outra situação que nós já vivemos, mas é importante estabelecer que se há diminuição da qualidade do serviço, tanto no meio físico, que é a conexão em si, quanto também nas questões de atendimento, há de se reduzir também ou fornecer um desconto dentro do pagamento da sua internet. Ou seja, as operadoras, elas podem se eximir do máximo de qualidade que elas propõem por conta do coronavírus, mas elas não podem também ficar cobrando e entregando o serviço ruim. Ou seja, eu não tenho problema algum, e acredito que ninguém que esteja assistindo esse vídeo tenha um problema essencial em diminuir a sua conexão por um problema também que você não tem como resolver, não tem como ajudar, mas diminui a sua conexão para ajudar na conexão de todos, beleza, mas também se diminuem os valores dos contratos, mas a gente vai passar por esse período algum tempo e você agora já sabe de o que é, por que é, como você pode recorrer caso você queira aí verificar o que está acontecendo e principalmente fique atento, porque se seu serviço diminuiu, a sua fatura também tem que diminuir. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou Gotcose e até a próxima.